Estou pregando essa série de mensagens baseado no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, a respeito dos 10 mandamentos. Algo muito importante ser destacado hoje é que Deus tirou os hebreus do Egito, onde eram escravos, e os está levando para a terra de Canaã, que será a terra deles lá no futuro. Mas Deus escolhe levar esse povo pelo caminho do deserto. Diga depois de mim, caminho do deserto. Eles estão no deserto agora. Nesse momento eles estão ali no deserto, chamado deserto de Sinai, que posteriormente vem ser chamado de Monte Horebe, porque ali no deserto de Sinai você tem o chamado Monte Sinai, que vai também ser chamado de Monte Horebe, ou monte da presença de Deus, ou monte de Deus. Moisés, chamado por Deus, sobe aquele monte, onde ouvirá da boca do Senhor e receberá os 10 mandamentos que deverá comunicar ao povo para serem obedecidos. Mas o povo, diga, mas o povo permaneceu no deserto. Moisés estava no monte, ouvindo Deus. O povo estava no deserto. Na primeira mensagem, nós vimos que os 10 mandamentos foram palavras que Moisés ouviu da boca do próprio Deus. E se alguém diz crer em Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus, então não cabe outra coisa a fazer senão obedecê-los, pois são mandamentos atemporais. Eles não valeram só para aqueles hebreus, eles não valeram só para os judeus, eles não valeram só para os israelitas, eles continuam valendo para nós hoje e valerão até a vinda do Senhor Jesus. Porque aquilo dos mandamentos dados por Deus no Antigo Testamento, que não são mais para nós hoje, são todos os mandamentos que foram cumpridos em Jesus, porque estavam relacionados com Jesus e o seu ministério. Por isso nós não vimos mais ao culto trazendo uma ovelha, trazendo uma pombinha, nós não acendemos aqui incenso, nós não temos uma arca do concerto, o pastor não tem que vestir vestes sacerdotais, nós não temos mais aquelas coisas que eram as chamadas leis cerimoniais, também não temos que cumprir certos preceitos da lei mosaica, relacionada exclusivamente ao povo hebreu enquanto uma nação, porque nós somos cristãos, não somos a nação de Israel geográfica e política. Estas coisas eram somente para aquele tempo. Mas os 10 mandamentos permanecem sendo para os nossos dias e serão até a vinda de Cristo. Nós vimos que a razão pela qual há mandamentos que não são respeitados, não estão sendo obedecidos, que estão sendo considerados ultrapassados hoje, é porque aqueles que dizem crer em Deus verdadeiramente não creem. Aqueles que dizem crer na Bíblia como palavra de Deus, são aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não que ela é a palavra de Deus. Se ela contém a palavra de Deus, quem é que diz o que é o que não é a palavra de Deus? É o próprio homem. Naquilo que afeta a sua emoção, os seus conceitos, que hora são um, hora são outro. Na segunda mensagem vimos as razões pelas quais Deus deu os seus mandamentos e que obedecê-los é demonstração de gratidão para aquele que foi salvo da morte eterna pela graça em Cristo Jesus, pois a lei nos manda para Cristo e Cristo nos manda obedecer os mandamentos para darmos prazer ao coração de Deus. Na terceira mensagem nós começamos a ver os 10 mandamentos individualmente. E começando pelo primeiro, eu levei você à necessidade de refletir se o Deus em quem você diz crer é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, porque este Deus não aceita concorrente. Hoje nós veremos o segundo mandamento que está nos versículos 4 a 6, mas neste momento nós veremos apenas a primeira parte
desse mandamento. Eu convido você a ler comigo versículos 4 a 6. De Êxodo capítulo 20, está no telão, se você tiver a sua Bíblia, quiser abri-la para conferir, nós vamos ler na versão corrigida fiel. Eu vou pedir você para ler o mais forte que você puder, tá bem? Vamos juntos? Vamos lá? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia à linhagem dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Quando garoto, havia um embate frequente por parte daqueles que se diziam protestantes ou cristãos evangélicos, dizendo: nós não somos idólatras como os católicos, porque o católico tem lá o ídolo tal, a imagem tal, a veneração da tal, e nós não. Mas isso sempre foi uma falácia. Porque o que não faltam são cristãos evangélicos que têm ídolos, que são idólatras. Não admitem que são, porque são ignorantes a respeito da verdade, são ignorantes a respeito da verdade, por causa daquilo que eu falei ainda um pouco antes, não têm sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Estão tão focados em si mesmos, achando que estão salvos porque receberam Jesus como Salvador e não são idólatras, quando na verdade estão sendo. O texto desse mandamento apresenta duas seções que nós precisamos destacar. A primeira seção, nela, o Senhor apresenta o mandamento que se divide em duas partes. A primeira parte do mandamento é não fazer ou ter para si imagem de escultura de nada do que existe. Repita depois de mim: nada do que existe. Segundo, não se encurvar a elas e não as servir. Na segunda sessão, o Senhor apresenta uma característica a seu respeito. Ele diz: sou zeloso, e as consequências para o homem decorrentes desse zelo que o Senhor tem de si mesmo, que descambam na bênção ou na maldição para o homem. Nós vamos, neste momento, nesse tempo aqui agora, examinar a primeira seção do texto, que é o mandamento. E logo mais à noite, eu vou estar na próxima mensagem, eu vou estar apresentando a segunda seção, para nós fecharmos esse mandamento. O povo hebreu era descendente de Abrão, seu patriarca. Abrão vivera influenciado pela religiosidade pagã, idólatra e politeísta, ou adoradora de vários deuses, da importante cidade de Ur, na Caldeia, onde ele viveu, região que hoje é o Iraque, onde nasceu, viveu por muitos anos, até se transferir com a sua família e os familiares para uma região chamada de Harã, um lugar que ficava onde hoje seria próximo ali da divisa entre a Turquia e a Síria. Você tem Israel subindo, você então vem Síria, e depois da Síria, Turquia. Harã ficava ali, próximo da divisa entre Síria e Turquia. Ali, aos 75 anos de idade, o Deus vivo se revela a Abrão e manda que ele se afaste dos seus familiares para desenvolver uma nova vida e um relacionamento com ele, o Deus vivo.
Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9. Então lá está Abrão, que cresceu na cidade de Ur, uma importante cidade daquele seu tempo, na Caldeia, um ambiente de politeísmo, de adoração a muitos ídolos, muitos deuses, e todo ídolo, ele faz referência a um Deus. Sob uma cultura politeísta, dali ele sai com seus pais, sua família, sua esposa, seus parentes, vai morar num outro lugar chamado Harã, mais de 1000 quilômetros de distância. E lá, quando ele está vivendo em Harã, ainda sob uma esfera, um ambiente de politeísmo, de idolatria, Deus, o Todo-Poderoso, se apresenta e se revela a ele. Abrão precisava deixar completamente as influências pagãs, idólatras, e focar no seu relacionamento e aprendizado a respeito do único, eterno e verdadeiro Deus, que se revelava a ele agora e lhe prometia que ele seria o pai de uma grande nação. Deus diz: eu escolhi você, e eu vou começar com você. Um povo novo, um povo diferente, um povo separado, um povo exclusivo na face da terra, para mim. Séculos depois, os descendentes de Abraão, cujo nome passou a ser o nome de Abrão, esses descendentes estão vivendo numa terra que não é onde eles deveriam estar. Eles deveriam estar em Canaã, mas agora eles estão no Egito. Foram levados para lá nos tempos de José, quando José ascendeu ao governo do Egito, em virtude de um período de escassez e seca na terra. Mas Deus não disse que eles deveriam permanecer ali. O lugar de possessão deles foi o lugar que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Eles deveriam estar em Canaã, mas eles estão aonde? No Egito. E por que permaneceram ali? Porque quando para lá foram para uma das áreas mais privilegiadas do Egito, a terra de Gósen. Um lugar de prosperidade. Um lugar de fartura. E eles se acostumaram. Mas não era onde eles deveriam estar. Não era onde deveriam ter permanecido. Eles estavam ali por conveniência, não pela vontade de Deus. Por causa disso, acabaram se tornando escravos até serem libertos pelo Senhor através de Moisés. 400 anos de convivência no Egito, irmãos, fez aquele povo esquecer até mesmo quem era o Deus vivo, o Deus de seu pai Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim como fizera com Abraão, ou com Abrão, Deus também faz com os hebreus. Séculos depois, o Senhor os leva a uma peregrinação de libertação de toda a influência da cultura pagã, a qual foram submetidos por 400 anos de escravidão, por terem permanecido onde não deveriam. Olha para quem está do teu lado e diz: você tem certeza que está onde você devia estar? Não, não é aqui nesse lugar onde você está, não. É lá fora, quando você sai daqui da igreja. Você tem certeza que você está convivendo com as pessoas que você deveria? Você tem certeza que você tem frequentado os lugares que você deveria? Você tem certeza que você está se envolvendo afetivamente com quem você deveria? A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo: não busca julgo desigual. Crente namorar incrédulo? Crente casar com incrédulo? Está querendo arrumar chifre na cabeça de cavalo? Ah, pastor, mas eu já estou com 40 anos. Acredite em mim, é melhor morrer solteiro do que ter um casamento desgraçado, infeliz, debaixo de opressão. Há um ditado secular, conhecidíssimo, que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Outro ainda diz: quem com porco se mistura, farelo come.
concordando com a palavra de Deus que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Crente não tem que ser amigo de incrédulo. Não. Crente tem que ser amigo de incrédulo. Crente não pode ter incrédulo como amigo. Porque amigo é aquela pessoa que eu paro para ouvir, sobretudo quando eu estou num momento de fragilidade e eu preciso daquela palavra que vai me ajudar. Quer seja para impedir que eu faça aquilo que estou inclinado a fazer e que é errado, e se ele não for um amigo de verdade, alguém que verdadeiramente tem temor de Deus, a sua orientação pode me levar para o caminho errado. Crente tem que ser amigo de incrédulo, mas crente não pode ter incrédulo como amigo. Tenha como colega, tenha como parceiro para ir pescar, para jogar bola, mas amigo. Quem não quer ser influenciado pela corrupção, não pode fazer vistas grossas para a sua existência, nem se permitir estar onde ela se apresenta. E a idolatria, irmãos, é corrupção espiritual. Diga depois de mim: idolatria. Corrupção espiritual. Satanás não brinca de afastar o ser humano do único e verdadeiro Deus. Desde o princípio, lá no Éden, ele se apresentou ao homem com o único propósito: afastar o homem de Deus. Satanás fez do mundo o seu reino. E para exercer domínio, ele precisa afastar dos olhos e do coração do homem toda e qualquer referência de Deus. É por isso que está aí a nossa sociedade, querendo assassinar bebês no ventre da mulher que irresponsavelmente engravidou. Está aí Satanás influenciando o homem para levar o ser humano a dizer que Deus não existe e que aquilo que diz ser Deus e o que Deus disse é apenas balela. Porque ninguém vem ao mundo homem, macho, mulher, fêmea. Isso se escolhe depois. Satanás não brinca de fazer o homem se afastar de Deus. Satanás fez do mundo o seu reino. A palavra do Senhor diz: o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Do maligno. Daí a existência dos ídolos, que nada mais são do que a influência de demônios na criatividade humana para satisfazê-la na sua necessidade de preencher o vazio produzido pela ausência de Deus, o Deus único e verdadeiro. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O pecado construiu um vazio existencial no ser humano. Satanás vem e diz para ele: esse ídolo aqui vai te preencher. E coloca isso aqui, ó. Reconhecendo a sua incompetência para dominar e controlar a natureza, o homem que se afastou de Deus e esqueceu quem ele é, passou a criar entidades às quais reputou poderes sobrenaturais para recorrer em momentos difíceis. Também muitos seres humanos tiveram experiências com visões de seres espirituais ou ouviram vozes, quer fossem oriundas do desequilíbrio da consciência, produzido por alguma substância psicoativa, ou mesmo por experiência de visão sobrenatural, literalmente, visões sobrenaturais de demônios. Você vai encontrar isso em Mateus 24, 2 Coríntios 11, 14 e 15, que lhes mandaram ou inspiraram a criarem ídolos aos quais buscassem para satisfazer as suas necessidades emocionais, sociais ou físicas, tais como realização de sonhos, prosperidade, vitória nas batalhas, sucesso no amor e etc.
O povo hebreu, ele estava contaminado com toda a idolatria que fora submetido por convivência durante 400 anos no Egito. Pessoas normalmente se deixam influenciar pelo aparente sucesso dos outros e passam a viver como se participassem dele. Eles eram escravos, mas escravos de quem? De alguém muito mais poderoso, alguém que os dominou. Fala para mim, se você já não viveu isso, você conhece essa experiência. Uma pessoa contratada para fazer uma faxina, ela chega na casa da pessoa, do crente, está ela faxinando toda cheia de vergonha, cheia de constrangimento. O crente faz de tudo para ela se sentir à vontade. Vai chegar a hora do almoço, o crente, diga, crente de verdade. Pega e diz assim, irmã fulano, ou se é crente ou não é, por favor, vamos parar agora, pode se preparar, vem sentar à mesa para almoçar com a gente. O que é? Fala, não, eu não sinto fome agora não, minha hora de comer depois, pode fazer um pratinho para mim, por favor, depois eu como. Não se sente à vontade para sentar à mesa e comer. É assim ou não é? É ou não é, irmãos? É. E quando sai dali, se foi bem atendido, sai dali dizendo assim, olha, que casa, que família, que isso, que aquilo, e começa a devotar admiração. Sim ou não? Sim. Lá estão os hebreus, escravos no Egito. Mas escravidão ali, não era a escravidão que a gente conheceu aqui no Brasil, bola de ferro no pé, chicote nas costas. Tinha moradia, tinha os seus animais próprios, dos quais eles traíam alimento, leite, carne. Tinham uma alimentação apropriada, não regada, claro. Eram escravos. Ser escravo significava, mal comparando, ser um empregado assalariado sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. Você tem o direito de trabalhar para me suprir, para suprir meu conforto, e você se satisfaça com aquilo que eu te dou. Você está entendendo? Pessoas normalmente se deixam influenciar pelo aparente sucesso dos outros e passam a viver como se participassem dele. Quantos colegas de trabalho com os quais eu trabalhei eram verdadeiros puxa-saco do patrão, que não pagava sequer o seu direito trabalhista. Alguém já trabalhou com alguém assim? Por quê? Porque ele é patrão, ele é sucesso. E a sensação de fazer parte, de ser amigo, de ter algum relacionamento, de ter alguma aproximação, isso me faz me sentir melhor. Há um tempo atrás, quando não havia as redes sociais, as pessoas compravam uma determinada revista cujo propósito único era falar da vida de artistas de sucesso na TV, no cinema e na música e mostrar fotos desses artistas usufruindo dos seus carrões, das suas mansões, dos seus iates, das suas viagens e daquela ilha paradisíaca que aquela determinada revista dizia possuir. De quem sabe do que eu estou falando? Quem comprava ou lia aquela revista, que ainda por cima era cara, quem é que comprava? Pessoas comuns para as quais aquele estilo de vida era inalcançável e que por isso mesmo idolatravam aqueles artistas por terem conseguido o que elas não tinham. Elas viajavam nas imagens daquela artista lânguida, naquele deck de piscina de borda infinita, tendo o mar ao fundo, gastando uma grana preta, comprando uma revista para viver uma fantasia
compartilhada por aquele seu ídolo, que verdadeiramente é quem estava usufruindo daquilo. Ler aquela revista era um exercício de idolatria. Isso era tão sério que pessoas não só compravam aquela revista, mas também tudo que era anunciado por aquele artista. Daí vem a palavra fã. Você sabe de onde vem a palavra fã? Fã quer dizer fanático. Então, quando você disser novamente, eu sou fã do jogador fulano de tal, você está dizendo, eu sou idólatra. Eu sou fã do artista tal, você é um idólatra. Eu sou fã do time tal, você é um idólatra. Fã é fanático, aquele que apresenta uma devoção cega e profunda. Em nossos dias, quantos são os fãs que têm suas vidas moldadas por jogadores de futebol, cantores seculares, e por que não, cantores gospel também, artistas, influencers, tiktokers e outros, falando como eles falam, se vestindo como se vestem, pintando o cabelo como eles pintam, fazendo as dancinhas que eles fazem, consumindo o que eles vendem e concordando com as suas ideias. Sabem tudo sobre o seu ídolo, sabem nada sobre o Senhor Jesus, e dizem que são cristãos. Imitam o corte de cabelo, usam a moda que eles ditam, aceitam para si o posicionamento que eles apresentam sobre assuntos relacionados a estilo de vida, educação, política, espiritualidade. Dão para eles autoridade social pela quantidade de seguidores que tem no seu Instagram. E eles se sentem como autoridades e falam daquilo que lhes é próprio, da vaidade, da arrogância e do sentimento de autossuficiência que os faz superiores a todos aqueles que os seguem. Por que isso existe? Porque as pessoas querem se sentir participantes de algo que é sucesso. Irmãos queridos, o dia que nós fizermos a reforma desse patrimônio aqui, que tivermos uma fachada bonita, chamativa como será, como deve ser, adequada a esse lugar, muita gente vai querer e estará enchendo esses lugares para participar dos cultos, ficarão em pé por aqui, sabe por quê? Todo mundo. As pessoas, via de regra, querem se sentir participantes de algo que é sucesso. Mas pode colocar o letreiro mais bonito que for ali na frente hoje. Primeira Igreja Batista em Belford Roxo. As pessoas vão passar, vão olhar o patrimônio do jeito que está. Vão dizer, o quê? Ah, participar de um culto nessa igreja? Aquela ali é mais bonitinha. Aquela igreja ali deve ser um culto melhor. Isso é comparável ao uso do álcool ou droga, que é buscada pelo prazer momentâneo que é produzido, não levando em conta a destruição que isso acarretará, por mais que seja constatado a olhos vistos. Quem é que não sabe que álcool, que droga destrói? Quem não sabe? Isso é um fenômeno psicoemocional que se deve à constatação pelo ser humano da sua incompetência e absoluta limitação pelo que busca satisfazer a sua necessidade de autorrealização, se tornando amigo, seguidor fanático daquele que representa sucesso e poder. Você está ouvindo? A regra é que todos querem ser parte de algo que parece estar sendo sucesso. Quem era o povo hebreu? Aquele povo que Moisés tira do Egito. Era um povo que foi escravo 400 anos no Egito.
Um povo que se perdeu da sua cultura, da sua origem e do seu Deus. Um povo subjugado por séculos, que se rendeu ao aculturamento egípcio, ou seja, passaram a adotar, absorver a cultura dos egípcios e substituiu a sua religião e o seu Deus pela cultura religiosa e pelos deuses daqueles que exerciam o poder e tinham o sucesso, que eram os egípcios, os seus donos, a ponto de não reconhecerem mais o Deus vivo, o Deus de seus pais Abraão, Isaque e Jacó, quando Moisés foi falar com eles. Moisés tem mesmo essa preocupação, quando Deus se apresenta a ele, ele diz, mas Senhor, eles vão me perguntar, qual é o Deus que mandou? Eu vou dizer para eles o quê? Qual é o teu nome? É Ísis? É Osíris? É Horus? É Ra? Qual é o teu nome? Foi preciso Deus levar aquele povo para o deserto, para que ele fosse limpo de toda religiosidade corrompida, idólatra. Então o Senhor lhes dá como primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Veja que Deus está falando de todas as coisas que existem, porque Ele vai dizer no segundo mandamento que está conectado. Ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está falando das coisas que existem e foram criadas por Ele. Tudo que existe foi criado por Deus e tudo que o homem usa como objeto de idolatria está relacionado ao que Deus criou. O ser humano tem a necessidade de ter um referencial tangível, palpável, daquilo que perdeu lá no Éden, o íntimo relacionamento com Deus, que o fazia sentir-se pleno. Então, o que ele faz? Transfere a satisfação dessa necessidade inconsciente para o seu ídolo. Quem está aqui? Quem está aqui? Todo ídolo revela o vazio de Deus e a necessidade do homem de se sentir satisfeito, protegido, suprido, seja essa necessidade de natureza espiritual, emocional ou material. Você pode repetir? Todo ídolo revela o vazio de Deus. Todo ídolo é a representação de uma conexão forte, apaixonada entre o adorador e o seu adorado. Você pode repetir? Todo ídolo é a conexão forte entre o adorador e o seu adorado. Quero te perguntar, por que é que você gasta uma grana preta para comprar a camisa daquele time que é o seu time do coração? Você diz que é crente, não tem ídolo, não tem Deus, mas você já entregou uma oferta de mesmo valor? Você gosta de futebol, nenhum problema quanto a isso. Mas quando você vai comprar chuteira, tem que ser a chuteira do seu time e tem que ser da loja. E você paga uma grana preta por causa disso. Quando uma outra chuteira qualquer seria talvez metade do preço. Mas você tem que dizer que você comprou na loja do seu time. Isso é o quê? Você vai comprar uma maquiagem, mas tem que ser daquela artista, porque é ela que está em evidência, e essa agora, e por causa disso ela é a mais cara. Por quê? Todo ídolo é a representação de uma conexão forte, apaixonada entre o adorador e o seu adorado. Todo ídolo é a representação de um Deus. Você pode repetir isso? Todo ídolo é a representação de um Deus.
Ao longo da história, em todas as civilizações, é comum encontrar deuses com funções específicas para representar a solução de que se tenha necessidade. Daí existe ídolo que é específico para prover o casamento, ou para um bom parto, ou o emprego, ou para a travessia segura no mar, ou para a travessia segura no deserto, ou para uma viagem segura nas estradas, ou para estar em meio à mata, ou soluções para causas urgentes, ou de causas impossíveis, e até para uma boa morte. O ídolo é o atestado do fracasso do homem que perdeu a condição dada por Deus de ser o dominador sobre toda a criação. Perda esta ocorrida com o pecado de Adão ao se submeter à orientação de Satanás. Deus, quando criou todas as coisas, chamou o homem e disse assim, depois de criar o homem, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu criei para você. Domina sobre todas as coisas. E hoje, o homem é dominado porque ele tem medo de todas as coisas criadas por Deus, sobre as quais ele deveria dominar. Então ele tem uma entidade com um ídolo, para ele se sentir corajoso e dominar sobre a mata, dominar sobre o mar. Não, ele se coloca sob o domínio daquele que ele determinou, como tendo autoridade sobre aquelas coisas. Influenciado por quem? Por demônios? O ídolo é, portanto, um substituto que o homem busca para satisfazer o que somente o verdadeiro Deus pode. Mas porque o homem se afastou de Deus, já não sabe mais o caminho de volta e precisa ser auxiliado, como foi com os hebreus e Moisés. O que Deus está fazendo? Deus está auxiliando os hebreus a voltarem para Ele. O ídolo, ele tem fã, ele tem fanáticos, seguidores, adoradores que são levados a darem a eles o que somente deve ser dado a Deus: adoração, reverência, submissão, obediência, fé, reconhecimento e honra. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, que a gente já não está mais tendo nem sensibilidade para as coisas que estão escrachadas aos nossos olhos. Por quê? A gente ouve, por exemplo, em jornais, em televisão, em reportagens dizer: o time tal é a nossa religião. A minha religião é o time tal. Eu tenho ouvido isso de crentes. E não se incomodam com isso. Por que não? Porque não existe mais sensibilidade espiritual para o que é errado. E por que não? Porque se dedicam tanto ao ídolo, e ao objeto da sua idolatria, que não estão se dedicando mais à sua relação com o verdadeiro Deus. E querem ser abençoados, e querem viver uma vida de paz, equilíbrio e satisfação, enquanto os ídolos estão lá ganhando bilhões. É assim ou não é? O artista, o jogador, ganham salários indecentes, imorais, do ponto de vista da realidade social. Sustentados por quem? Quem é que paga esses salários a eles? São os empresários, são as grandes marcas que ganham dinheiro de quem? Dos idólatras. Isso é tão sério, irmãos, que o nosso senso de realidade moral já quase inexiste. Porque se você colocar um galo numa rinha, num quadrado, num octógono, para lutar contra o outro galo, você vai preso sem direito à fiança. Mas a televisão, nos horários nobres, com canais fechados, que tem que se pagar para ter acesso a eles, estão lá ganhando dinheiros e zilhões, com pessoas para assistirem dois seres humanos entrarem dentro de um ringue e se esbofetearem, se arrebentarem, dando soco, cotovelada, chute, sangrando, tirando a consciência do outro. Enquanto a turba torce e faz daquele que é o vitorioso o seu ídolo.
Onde está a sensibilidade dos crentes? Que chamam um pastor que está pregando isso de fundamentalista. Não tem nada a ver. A que nível descemos? Como nação, como cidadãos, como pessoas e como cristãos. O ídolo tem fanáticos, seguidores, adoradores, levados a darem a eles o que somente deve ser dado a Deus: adoração, reverência, submissão, obediência, fé, reconhecimento, honra, fama. Quem é que deve ter fama? Que o Senhor Jesus cresça e eu diminua. O ídolo, portanto, tanto pode ser aquele objeto ao qual foi investida autoridade pelo homem, como tendo poder sobrenatural, como pode ser um animal, como pode ser um ser humano, um elemento da natureza, ou o próprio homem fazendo de si mesmo um Deus. É triste ver que mesmo em meio aos que se chamam cristãos, há muitos ídolos, principalmente entre os devotos do futebol, assim como os das artes. Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus para proporcionar alegria, paz, satisfação, proteção, provisão e vitória nas lutas do dia a dia. Eu vou repetir, eu quero que você preste muita atenção nisso. Cutuca quem está do teu lado. Cutuca aí, cutuca. Cutucou? Agora presta atenção, abre bem os teus ouvidos. Ídolo, você pode repetir depois de mim, ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus para proporcionar alegria, paz, satisfação, proteção, provisão e vitória nas lutas do dia a dia. O que é que você tem colocado no lugar de Deus para te proporcionar isso? Quer ver? Teu ídolo pode ser teu emprego. Pode ser tua atividade profissional, que você está investindo tanto nela, para ganhar, para ter, para ser capacitado, para possuir, para realizar. Você está destruindo tua família, está destruindo teu lar, está destruindo teu casamento, está destruindo o relacionamento com os teus filhos, está destruindo teu relacionamento com Deus. Você não tem tempo para Deus. Seu ídolo, sabe quem é que pode ser? Você. Por quê? Você já não vem mais no culto de domingo. Estou falando, quem sabe, com alguém que está participando agora, assistindo a gravação. Você não vai mais no culto domingo de manhã. Por que não? Porque você tem que ficar em casa estudando, você vai fazer aquele concurso. Não é buscar a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. É buscar as coisas primeiro. Para quê? Não, porque depois que eu chegar lá, aí eu vou poder dar para Deus. Deus não é banqueiro. Deus não está interessado no que você pode conquistar nesse mundo para dar para Ele. Porque Ele tem tudo. Ele quer o teu coração. Você pode ser um cristão, mas ainda assim está se enganando, dizendo que não é idólatra. Você diz que não é idólatra, mas sabe a escalação do seu time, mas não sabe os nomes dos apóstolos de Jesus Cristo. Você diz que não é idólatra, mas compra os itens que levam a marca do teu time do coração ou do artista da sua devoção, se veste como ele, fala como ele, concorda com as suas ideias, gasta dinheiro em coisas para dizer a todos que você corresponde com ele, corresponde a ele, mas não investe em conhecer a Deus lendo a Bíblia. Não é fiel na consagração do dízimo santo, nem expressa fé genuína, materializando através de ofertas de verdadeira adoração a Deus, que você diz ser o único e verdadeiro, ofertando com liberalidade, razão e alegria. Não. E nem se preocupe em falar e agir de modo a dar testemunho da tua aliança com o verdadeiro Deus. Não, mas você fala igual o outro lá. Você diz que não é idólatra, mas não perde o jogo do seu time, ou o capítulo da novela, ainda que isso custe a tua ausência no culto, no grupo pequeno, ou naquela ação evangelística, ou na ação social, ou outra atividade promovida pela igreja no cumprimento da missão. Ah, você não pode.
Mas para satisfazer o ídolo, pode. Vai com prazer. Você diz que não é idólatra, não tem ídolo, mas adora a si mesmo, investindo na aparência com excesso de vaidade, comprando compulsivamente, dilapidando seus recursos, comprometendo o investimento ou não investindo no reino de Deus, na sua justiça, nos menos favorecidos, na expansão do evangelho através da igreja. Ah, vai morrer, vai ficar tudo aí. Deus levou os hebreus ao deserto para lhes dar os mandamentos. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ídolo é a materialização da carência espiritual que o ser humano possui da presença e comunhão com o único e verdadeiro Deus. Idolatria é a dedicação a um ídolo daquilo que somente devemos dar a Deus, pois só Deus pode suprir o vazio, capacitar-nos nas nossas limitações transcendentais, capacitar-nos nas nossas limitações materiais, a partir da sua intervenção sobre as forças espirituais da maldade que conspiram contra a nossa paz, nosso equilíbrio, nossa satisfação. Ei, você crê em Deus? Sim ou não? Então você tem que crer que existe o demônio. Então você tem que crer que existe Satanás. Então você tem que crer que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. E ele faz e fará tudo para impedir que eu e você possamos prosseguir e prosperar nessa terra. Mas para nós conseguirmos isso, nós temos que ser submissos ao único, eterno e verdadeiro Deus. Só Ele. Você tem algum ídolo? A razão de muito crente estar no deserto é que, apesar de crer em Deus, carrega ídolos consigo. E Deus tem permitido o deserto, não por disciplina, mas para revelar o real conteúdo do coração. Moisés se detém lá no Monte Sinai, ele está ouvindo Deus. Ele não tem pressa como muitos crentes. 40 minutos o pastor ainda está pregando. Moisés quer ouvir Deus. Moisés não ouviu Deus por 40 minutos. Alguém sabe dizer quanto tempo Moisés ouviu Deus no Monte Sinai? Só 40 dias. Você ficaria ouvindo Deus por 40 dias? Não ficaria não, porque você não lê a Bíblia. Cara, ouvir uma pregação assim, ouvir o pastor falar na lata assim, não é mais legal não, né? Quem tem ouvidos para ouvir? Não estou aqui para ofender e agredir, mas estou aqui para confrontar. A verdade liberta. E quem tem furúnculo, sabe que precisa espremer o carnegão. Espremer é agradável? Então receba. Moisés está lá. E quando Moisés está descendo, o que o povo fez? Fez um ídolo. Fez um ídolo para festejar, adorar e ter como um referencial de poder. Quem é teu referencial de poder? O artista, o time, você mesmo? Quem é o referencial do poder de satisfazer aquela carência afetiva que você tem de alguém que faleceu? Uma lembrança física daquela pessoa? É um parente meu, quando morreu seu pai, quis porque quis ir no sepulcro onde o pai tinha sido sepultado, voltar lá. Falei, para quê? Aí eu quero fazer uma oração lá. A oração é para Deus ou para quem está sepultado? Porque se é para quem está sepultado, você não precisa estar lá.
Insistiu e foi. Aí eu quero levar uma peça de roupa. Para quê? Porque eu quero manter o cheirinho do meu papai. Para que você precisa disso? Você não lembra o que diz a palavra de Deus? Gideão fez um efode, uma roupa. Sabe o que os filhos dele fizeram? Sabe o que o povo fez? Transformou aquela roupa num objeto de idolatria. E levou o povo a pecar contra Deus. Você não precisa de levar a roupa do seu pai. Pessoas que não podem comprar essa roupa precisam dela para vestir. Não faz isso não, isso é objeto de idolatria. A pessoa levou. Passado um tempo, aí descobriu que tinha demônio dentro de casa, oprimindo. E como é que descobriu? Porque Deus usou um homem de Deus para mostrar. E foi inequívoco. Por quê? Por causa de uma peça de roupa que fez o contato com a idolatria. E era um crente. Ah, irmão. Você não tem nenhuma coisa dentro da sua casa que é objeto de idolatria, não? O ídolo, ele é tão sutilmente introduzido na nossa vida que nem o percebemos. Pode ser um filho. Chama a atenção daquele filho para ver como é que a mãe ou como é que o pai vai reagir. Pode falar com aquele filho, se fizer, acabou. Tem relacionamentos conjugais que estão em crise, porque um dos dois não admite que o outro exerça a autoridade que deve sobre o filho. Esse é o ídolo. Pode ser seu carro, pode ser uma pessoa, um animal de estimação, nós mesmos, o dinheiro. Fato é que o ídolo concorre com Deus em nossa devoção e é uma pedra de tropeço para que vivamos as bênçãos do Senhor. Você se sente no deserto? Então faça uma faxina e se certifique de que não tenha nenhum ídolo na sua vida. Porque bem pode ser que você tenha sido levado para esse deserto, para ser liberto desse ídolo, que não presta, que vai ser pedra de tropeço e impedimento para o que Deus quer fazer, para abençoar você. Você está no deserto, você não está no deserto, mas você tem certeza de que não tem um ídolo e que está oferecendo a Deus, você não tem um ídolo e não está ofendendo a Deus, impedindo você de ser abençoado, tem certeza disso? Você se sente suficiente sem a necessidade de se relacionar com Deus vivo? Por isso você não lê a Bíblia, por isso que você não ora. Este é o sinal de que teu ídolo seja você mesmo, a quem cultua nas academias de ginástica, nos vídeos de dancinhas do TikTok e nas demais mídias sociais onde você faz todo mundo querer adorar você. Quantos crentes, principalmente do sexo feminino, você vai olhar os stories, estão lá. Querendo ser adorado. Não é mensagens que edificam e que testemunham da graça, da misericórdia, da grandeza e do favor do Senhor. São mensagens, me adore, me dê um like. Está vendo como é que eu estou? Hoje eu estou plena. Está pago. Mas se você não se conscientiza disso agora, e está com dificuldade de enxergá-lo, faça um exercício de inteligência. Qual é o exercício de inteligência? Ore e peça ao Deus vivo, Criador e sustentador de tudo o que há, para que revele o ídolo que porventura exista em você, caso exista.
Diga para Deus que sinceramente você não quer ofendê-lo, nem quer desonrá-lo, e você quer que Ele te ajude a enxergar o que porventura você não vê. Pois a ordem do Senhor é: não pode ter outro Deus além de mim, e não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Não idolatre nada. Então peça ao Espírito Santo para te ajudar. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, eu estou terminando, e se você reconhece, depois de tudo que você ouviu, se você reconhece que há um ídolo na tua vida, há algumas coisas ou algumas atitudes que você precisa tomar. Primeiro, abra a tua boca, fale para que o mundo espiritual possa te ouvir, diga o nome desse ídolo e declare a sua rejeição a ele e rompa todo e qualquer vínculo com ele. Segundo, quando você chegar em casa hoje, quando você chegar no seu carro, quando você chegar no seu trabalho, onde quer que exista uma representação do ídolo, destrua. Não apenas jogue fora, mas destrua, declarando: em nome do Senhor Jesus estão cancelados todos os argumentos do diabo contra a minha vida. Eu não tenho ídolo, eu sou de Jesus. Pastor, então eu vou chegar em casa, vou pegar aquela toalha do time, meu time, e vou rasgar e vou jogar fora. Se aquilo representa a sua idolatria, rasga, joga fora. Mas imagina, vão dizer que eu sou o que agora virei fundamentalista. É melhor entrar fundamentalista no céu, ou viver fundamentalista nessa terra, sendo abençoado, enquanto aquele que diz e fala de mim não está sendo, e eu vou ser exemplo, e ele vai olhar para mim. Quando ele estiver na pindaíba, e ele estiver enfrentando um momento de adversidade, adivinha para quem que ele vai recorrer e vai procurar orientação? É para quem tem Jesus, é para quem tem Deus, é para quem está firme na fé, é para quem não se abala a despeito do que está acontecendo ao redor. Pastor, então o senhor não tem nada de time não, né? Eu tenho. Eu tenho uma toalha que eu ganhei do time que antes era, o que eu dizia era meu time, depois que eu vi o quanto isso se tornou idolatria, eu disse: nunca ninguém vai dizer que eu idolatro ninguém nem nada. Eu não tenho mais time. Eu gosto de futebol. Tenho simpatia por um determinado time, mas dizer é meu time, não é meu, não sou dono, não sou proprietário, não banco. Nunca paguei um ingresso para ir lá assistir. Assisto pela televisão, se tiver na casa de alguém ou for em algum lugar, é campeonato, a situação, eu tenho nada para fazer, está passando, eu estou procurando alguma coisa para distrair, eu vou assistir. Problema nenhum. Então, pastor, é pecado torcer por um time? Não sei. O que é esse torcer? É um torcer que você perde o equilíbrio emocional? É um torcer que leva você a gastar o que você nunca investiu na obra do reino de Deus? É o que leva você a ficar impedido de honrar a Deus, porque você está se dedicando àquilo? Então fala com a tua boca para o mundo espiritual possa ouvir que você rejeita e faça o que tem que ser feito. Fale com a tua boca para que o mundo espiritual possa ouvir: não existe outro Deus que não o Senhor, que fez o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. Eu não aceito ídolos na minha vida, eu reconheço o senhorio de Jesus Cristo sobre minha vida e tudo que eu chamo meu. Ponto. Mas agora eu quero perguntar, eu gostaria de orar com você que rejeita os ídolos e quer que o Espírito Santo revele todo e qualquer ídolo que você tenha, para que você possa tirar da sua vida. Você quer fazer isso comigo? Então se coloque em pé onde você estiver.
Eu quero orar com você que quer reafirmar a soberania do Senhor sobre tua vida e a rejeição de todo e qualquer Deus que não o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer isso? Então se coloque em pé. Eu quero orar com você. Seja honesto, seja sincero. Porque Deus conhece nosso coração. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás trabalha assim, ó. Não preciso ficar em pé, Deus conhece o meu coração. É por isso que a tua vida não muda. Porque você não tem disposição para fazer o que expressa para o mundo espiritual aquilo que você diz ser tua vontade real e concreta. Nós só nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos ser. Esse comprometer ser ficando na sua conformidade significa hipocrisia, auto-engano. Nada vai ser diferente. Mas não fique em pé, porque você está vendo os outros ficarem, mas vão olhar para mim, vão pensar o que de mim? O único que tem aqui que pensar alguma coisa de você é Deus. Você não tem que fazer nada pensando o que os outros falam. Aqui. Você não tem que ficar em pé porque os outros estão ficando. Você tem que tomar uma atitude, você e Deus. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus será com aquele que se coloca diante de Deus. A bênção do Senhor não será porque você ficou em pé. Deus conhece o teu coração e o meu. E as nossas intenções. Então, se você quer descobrir se você tem um ídolo que você precisa tirar isso daí, de repente está entranhado em você e você já nem tem percebido isso. Fala com Deus. Nós vamos orar juntos. Peça para Ele. Nós vamos orar juntos. Você reconhece, diante de tudo aquilo que foi apresentado, que algumas coisas que são idolatria na sua vida, e você deve arrancar, retirar, destituir da sua vida. Então, abra a sua boca, faça o mundo espiritual te ouvir, e quando sair daqui, tome as atitudes que são necessárias para confirmar a tua disposição.